No meio desse período que eu fiquei olhando pro teto, eu parei pra ver 500 Dias com Ela. Meu Deus, que filme bosta. Como tem personagens mal escritos que só fazem coisas porque eles têm que fazer, senão a narrativa não anda. Se você pegar a narrativa de 500 Dias com Ela, nos primeiros 2 minutos de filme são jogados na sua cara com a descrição que eles devem seguir até o final. Preguiçoso, mas ok, porque o foco é o relacionamento deles e não como eles chegaram nesse ponto. Então, a Summer é descrita como uma menina que não acredita no amor porque os pais dela se separaram. Isso, além de ser muito mal explicado, é extremamente estereotipado. Mas, de novo, eu vou ignorar essa parte. E aí, no decorrer da narrativa do filme, você tem uma série de eventos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você não viu o filme, não faz diferença. Que só acontecem porque a narrativa precisa andar. Com a descrição que o filme faz da Summer, ela não tomaria as atitudes que a personagem dela toma ao longo do filme. No breve tempo que eu tentei escrever uma história, tipo um livro, em algum momento eu percebi que o meu personagem ele não era interessante. Ele só fazia as coisas que ele fazia porque ele tinha que fazer. Porque eu queria que aquelas cenas estivessem ali. Não fazia sentido ele fazer. Com a Summer acontece uma coisa parecida. Você meio que precisa ter assistido pra entender exatamente o que eu vou falar. Mas se você assistiu Mr. Robot, você deve lembrar que o Elliot é um personagem muito pouco ou nenhuma habilidade social. Portanto, naquele momento que eles vão invadir, eu não lembro se é a NSA, se é alguma empresa de segurança, eu não lembro. Eu sei que é na primeira temporada, eu não lembro o episódio, acho que é lá pelo 5º episódio, talvez. Eles vão invadir algum prédio lá e a pessoa do grupo, eles são em 4, que eu me lembro no grupo, e a pessoa do grupo escolhida pra fazer a frente ali e tá cara a cara com as pessoas enquanto os outros estão hackeando pelas costas, é o Elliot. O Elliot só foi o personagem pra fazer esse trabalho porque ele é o protagonista e porque a narrativa precisa andar. Porque ele seria o último personagem a fazer isso. Entende o problema? Isso é uma coisa que acontece em muitas narrativas. Algumas vezes isso acontece demais, algumas vezes isso acontece, tipo, uma vez ou outra. E dá pra tirar uma lista de personagens que são pessimamente mal escritos. A começar pelo maior exemplo de um personagem bosta que me veio à cabeça, que é o Ash, de Pokémon. O que a gente sabe dele? Ele chama Ash Ketchum, ele tem 10 anos, é da cidade de Pallet, quer ser um mestre Pokémon. Eu acho que é isso. Opa, então, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu pulei uma coisa. O Ash tem uma quinta característica que é o... O Ash tem uma quinta característica que é o fato de que ele não tem um pai presente na vida dele, na estrutura familiar dele. Só que da mesma maneira que eu vou explicar que esses 4 itens que eu listei antes desse não fazem sentido, o fato do Ash não ter pai na família dele também não faz sentido. Não é explicado em que momento o pai dele deixa de fazer parte da família. Ele não demonstra nenhuma importância com isso, ele nunca comenta sobre o pai, ele nunca comenta a ausência do pai, isso não se mostra um fator na vida dele sobre nenhum aspecto, e assim como os outros tópicos que eu vou falar daqui a pouco, é só uma coisa que você sabe, mas que não tem relevância nenhuma. E se você tentar desenvolver esses itens que eu direi agora, você vai ver que eles não levam pra lugar nenhum. O nome dele é Ash. Ok, ele tem 10 anos, mas você não sabe como foi a infância dele até aí. Ele não amadurece, ele não envelhece, então, tipo, tudo que acontece na vida dele não é relevante, porque o amadurecimento nesse caso não existe. Ele poderia ter 15, ele poderia ter 5, ele poderia ter 60 e não faria diferença alguma. Ele é da cidade de Pallet. Bom, todas as cidades em Pokémon simplesmente existem. Todas as cidades são exatamente iguais e têm exatamente as mesmas coisas e blá. E ele quer ser um mestre Pokémon. Bom, nunca ficou claro o que é exatamente necessário para ser um mestre Pokémon. Então, tipo... Ok, tem outros exemplos de personagens pouco desenvolvidos que vão ser bem colocados nas suas narrativas. Os Simpsons, a Turma da Mônica, onde tipo, eles não precisam ser muito profundos para lidar com aquilo. E ainda assim, se você for analisar a Turma da Mônica e os Simpsons, pelo menos, eles são mais profundos do que o Ash, porque o Ash é uma pedra. Né? Os personagens secundários de Pokémon são mais desenvolvidos que o Ash. É tão porcamente desenvolvido porque, primeiro, o desenho foi feito exatamente para vender brinquedo, e segundo, eles precisavam de um protagonista que fosse absolutamente identificável com todas as crianças do mundo.
É por isso que Pokémon é uma febre. Foi uma febre. E é por isso que eu julgo muito adultos que continuam assistindo Pokémon. Uma criança se identificar com uma pedra, eu acho aceitável. Um adulto, eu acho meio creepy. O que me deixa mais frustrado nessa questão de personagens mal escritos, eu acho que é o lance de que esses são personagens que são feitos para todo mundo se identificar com eles, tipo a Bella de Crepúsculo. A gente tem uma overdose de personagens mal escritos, entende? É difícil na camada mainstream da cultura você achar personagens que são bem escritos. Qual é o problema de vocês, sabe? Por que vocês não escrevem pessoas que pareçam pessoas e não alfaces? Eu sei que existe uma questão de identidade com um personagem pra narrativa vender mais e mais fácil, mas tipo, cara, a gente precisa mesmo tratar o público como se fosse idiota? Eu posso imaginar boas narrativas com bons personagens e que não tratam o público como estúpido. E ainda assim deixam tudo mastigadinho. Você pegar Death Note, por exemplo, o Raito é um personagem muito bem escrito. E ele não necessariamente é um personagem gostável. Se você acha ele um personagem gostável, eu acho que você também tem sérios problemas. E apesar da narrativa dar tudo mastigadinho pra você não ter que ficar pensando ou tentando manter uma linha de raciocínio, acompanhando o Raito fazendo as merdas dele, ele é um personagem bem escrito. E você tem outros exemplos disso. A Matilda é um bom exemplo disso. Ela é um personagem profundo, bem escrito, que vive num universo bem construído, e ainda assim o filme te dá isso tudo mastigadinho. Eu também gosto de consumir os personagens alface de vez em quando, só que o tempo todo me cansa, sabe? E é um pouco por isso que eu fiquei tanto tempo sem ir no cinema. E, pois é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês na próxima, até um abraço e falou!